solidificação. A questão é que esses processos químicos, esses processos físicos simples, só revisando aqui, sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, pode receber vaporização, ebulição, calefação, do estado gasoso para o líquido, liquefação, solidificação, e do líquido para o sólido, solidificação. Para cada fase dessa, há uma determinada quantidade de energia. E as transformações que ocorrem do estado sólido, que nós chamamos de fusão, nós chamamos calor de fusão. Do estado líquido para o estado vaposo, calor de ebulição e assim por diante. Entendeste aqui a ideia? A questão é que, no primeiro caso, quando você caminha nesse sentido, aqui, ou seja, você vai da esquerda para a direita, você está absorvendo energia. São os processos endotérmicos por natureza, porque você tem que fornecer energia ao sistema. Então, calor de fusão, só revisando aqui. Então, quando ele fala calor de fusão, quando ele fala calor de ebulição, a grosso modo, eu estou falando de processos endotérmicos, portanto, delta maior do que zero. Outro caso também é verdadeiro. Se eu falo calor de liquefação, se eu falo calor de solidificação, estou falando de processos que liberam energia para poder acontecer. Então, são processos, por definição, exotérmicos. Mas não esquece que isso é uma via de mão dupla. Por exemplo, quando eu escrevo H2O no estado sólido, ele se transforma em água no estado líquido. Eu tenho ΔH aqui de mais 1,7 quilocalorias por mol. Essa reação é um processo que é o processo endotérmico, obviamente. Se eu escrever a equação no sentido contrário, como vai ficar? H2O no estado líquido se transforma em água no estado sólido. Qual é o ΔH? É o mesmo, só que com sinal contrário. É fundamental entender esse fato, porque dependendo do tipo de equação que tu tens, desde que tu tenha uma equação, não importa o sentido dessa equação, tu pode escrever ela no sentido direto e no sentido inverso. É só mudar o sinal conforme cada caso. O valor de ΔH vai ser sempre o mesmo. Além desses calores, há outros calores. Esses aqui são calores relativos a processos físicos. Tem calores relativos, calores de reação ou simplesmente entalpia de reações envolvidas a processos químicos propriamente ditos. O primeiro caso aqui é o calor de neutralização. Lembre-se, o objetivo disso é quando você bater o olho numa reação química, você vai ter que definir o tipo de calor que nós estamos tendo nessa reação. Definindo o tipo de calor, você pode estimar o ΔH de uma reação. O valor exato não dá para saber às vezes, mas dá para estimar se uma reação, só de bater o olho numa reação, se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Tudo bem? Calor de neutralização, por exemplo, é reação de neutralização, óbvio. E HCl reage com NaOH, produz NaCl e água. ΔH aqui é de menos 13,8 kcal por mol. Essa reação endotérmica ou exotérmica? Calores de neutralização são, por definição, processos exotérmicos. Calor de neutralização é, por definição, um processo exotérmico. Sempre. Tudo bem? Bom, o outro tipo de calor que nós temos, que talvez é o mais importante que nós vamos ver, é o chamado calor de formação. Calor de formação é a entalpia de uma... pode ser considerado da seguinte forma. É a entalpia, é a energia liberada na formação de um mol de uma substância. É a entalpia ou energia liberada
na formação de 1 mol de uma substância. É importante não esquecer esse detalhe, até para uma questão de balanceamento também. Quando você fala do calor, é sempre relativo a 1 mol. Então, às vezes, tem que fazer o balanceamento relativo a 1 mol. Vamos escrever, como exemplo, a equação de formação da água. Equação de formação da água, beleza, é calor de formação, entalpia liberada na formação de um mol da substância. Mas a coisa que faltou dizer é como essa reação ocorre. Essa parte é bastante teórica, tu vai ter que lembrar disso daqui. Essa reação ocorre quando 2 ou mais substâncias simples reagem para formar o cidadão. Ok? Substâncias simples, calor de formação. Aqui eu tenho H2 reage com O2, produzindo H2O. O balanceamento, vamos colocar aqui todo mundo em estado gasoso, que é muito importante, porque dependendo da fase com que a substância se encontra, dependendo que a fase que a substância se encontra, nós vamos ter uma entalpia diferente. Uma maneira normal de fazer esse balanceamento seria aqui, colocar 2, colocar 2, não é verdade? Só que a gente não vai balancear assim, tá bom? O balanceamento da equação é sempre relativo a 1 mol. Então, eu colocaria meio de O2 aqui. O ΔH dessa reação, ela tem um valor de, por exemplo, sei lá, menos 68,3 quilocalorias por mol. Ou seja, para produzir 1 mol de água no estado gasoso, eu vou ter uma variação de entalpia, vou gastar uma energia de menos 68,3 quilocalorias por mol. Nós dizemos apenas, por uma questão de simplificação, que a entalpia, o ΔHF da água, é de menos 68,3 quilocalorias por mol. Já fica subentendido, Camila, essa reação aqui, tudo bem? E problema número 1 nessas questões de concurso, nessas questões de vestibulares. Essas equações dificilmente são dadas. E nós vamos precisar dela para montar os problemas, mas não vai ser dado. O que vai ser dado para você é essa informação. Que o ΔHF da água é menos 68,3. Tu tens que lembrar que 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio produz água, porque a água é feita dos constituintes simples, hidrogênio e oxigênio. Você entendeu a ideia? Então, a questão aí são substâncias simples, é isso? Simples. Vamos fazer outro exemplo para a gente entender isso daqui? Exemplo número 2. Vou escrever assim. A entalpia de formação sempre fala de reação, sempre em relação a substâncias simples. Formação sempre em relação às substâncias simples. Bora pegar outro exemplo aqui.